Bem-vindos ao Guerreiros da Selva, um canal voltado a notícias geopolíticas e militares do Brasil e do mundo. A notícia que parecia impossível acabou de se confirmar. Nicolás Maduro decidiu deixar o cargo com o apoio dos Estados Unidos, após Washington retirar as restrições que limitavam a liberdade de ação militar do presidente norte-americano, Donald Trump, contra a Venezuela. Em outras palavras, Maduro optou por se render antes que a fuga se tornasse impossível, em uma decisão que reforça o poder de Trump e aumenta as tensões militares na América Latina. O Senado norte-americano rejeitou nesta quinta-feira, 6 de novembro de 2025, uma proposta que buscava restringir suas ações contra o governo venezuelano. A votação terminou com 49 votos a favor e 51 contra. Com isso, a maioria republicana barrou o projeto que exigiria a autorização do Congresso para qualquer operação militar no país vizinho. Analistas políticos classificaram o resultado como um cheque em branco para o presidente, abrindo caminho para ataques diretos destinados a eliminar o que o governo dos Estados Unidos chama de regime ditador e narcotraficante de Nicolás Maduro, incluindo a possibilidade de invasões e operações especiais para neutralizar grupos ligados ao tráfico de drogas. Essa escalada militar teve origem em uma ordem secreta assinada por Trump em agosto de 2025, permitindo ao Pentágono empregar força letal contra cartéis de drogas na América Latina, classificados oficialmente como organizações terroristas. Desde então, forças navais e aéreas norte-americanas realizaram pelo menos 17 ataques contra embarcações suspeitas no sul do Caribe e no Oceano Pacífico, resultando em 69 mortes, entre elas tripulantes de barcos venezuelanos. Segundo o governo dos Estados Unidos, esses ataques foram executados em legítima defesa, com o objetivo de proteger cidadãos norte-americanos. As operações contaram com o apoio do porta-aviões USS Gerald Harry Ford, considerado o maior do mundo, com capacidade para operar até 75 aeronaves. O grupo de ataque associado à embarcação inclui cerca de 10.000 fuzileiros navais, submarinos nucleares e caças F-35, que chegaram a voar a menos de 200 quilômetros da costa de Caracas, em uma clara demonstração de força. Em entrevista concedida à emissora CBS no último domingo, Trump afirmou que as operações não têm como alvo apenas a Venezuela, mas também rotas de tráfico que atravessam a Colômbia e o Brasil. Segundo o presidente norte-americano, facções criminosas como o Primeiro Comando da Capital, PCC, e o Comando Vermelho, CV, atuam como verdadeiros exércitos paralelos, controlando amplas regiões e impondo suas próprias regras. Na Colômbia, o envolvimento dos Estados Unidos já é explícito. Desde setembro, drones e tropas especiais norte-americanas têm colaborado em operações conjuntas contra dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, e do grupo criminoso conhecido como Clã do Golfo, que domina aproximadamente 40% das rotas de exportação de cocaína para o território norte-americano. Trump vem pressionando o governo colombiano a intensificar as operações, prometendo 500 milhões de dólares em ajuda militar em troca de liberdade total para agir contra alvos situados nas fronteiras. Entretanto, é o Brasil que aparece como o ponto mais delicado dessa estratégia. O presidente dos Estados Unidos declarou publicamente que o PCC e o CV, responsáveis por cerca de 3.500 confrontos armados entre 2020 e 2025, incluindo massacres em presídios e ataques em favelas, representam o maior terrorismo informal do hemisfério ocidental. Essas organizações hoje exercem controle sobre regiões que abrigam cerca de 28,5 milhões de pessoas, o equivalente a 19% da população brasileira, de acordo com uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada em outubro de 2025. Nessas áreas, as facções impõem um regime de medo, com cobranças ilegais, toques de recolher execuções de inimigos e até mesmo o controle de serviços básicos como a distribuição de gás em comunidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. A violência associada a essas facções já provocou mais de 50 mil mortes em 2025, com destaque para os estados da Bahia e do Amazonas,
onde o Comando Vermelho passou a atuar também no tráfico de madeira e na exploração ilegal de recursos naturais na Amazônia. Mesmo diante desse cenário, o governo brasileiro, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, tem resistido fortemente às pressões americanas. Em maio de 2025, Brasília recusou um pedido formal de Washington para classificar o PCC e o CV como grupos terroristas, argumentando que tal medida poderia criminalizar parte da população e abrir precedentes perigosos para a interferência estrangeira em território nacional. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou em nota que o Brasil enfrenta organizações criminosas infiltradas nas estruturas sociais e econômicas, e não grupos ideológicos com motivações terroristas. Críticos, entretanto, consideram essa posição alinhada à visão política de Nicolás Maduro e ao chamado socialismo bolivariano, ambos historicamente associados ao Fórum de São Paulo. Lula, que raramente menciona publicamente as facções criminosas, tem apostado em negociações internas e em uma nova lei anticorrupção que, segundo opositores, evita confrontos diretos com esses grupos. Apesar disso, especialistas apontam que, mesmo que os Estados Unidos considerem essas organizações como terroristas, qualquer ação militar em território brasileiro dependeria obrigatoriamente de autorização do governo federal, conforme estabelecem acordos bilaterais e o Tratado de Defesa assinado em 2010 entre os dois países. Para o cientista político Maurício Santoro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a recusa de Lula funciona como uma espécie de escudo diplomático para evitar uma intervenção estrangeira, embora tenha o custo de permitir que o crime organizado continue a dominar parte significativa das ruas e comunidades brasileiras. Enquanto as facções ampliam sua influência e a população vive sob o domínio do medo, o governo mantém silêncio, e milhões de cidadãos seguem reféns dessa realidade. Nesse contexto de incerteza e tensão crescente, um novo capítulo se abriu com a surpreendente reação de Nicolás Maduro. Horas após a votação no Senado norte-americano, fontes próximas ao governo da Venezuela informaram à revista The Atlantic que Maduro estaria disposto a deixar o poder em troca de garantias dos Estados Unidos, incluindo anistia total para ele e seus aliados, o cancelamento da recompensa de $50 milhões por sua captura e a possibilidade de um exílio confortável, possivelmente em Moscou ou Havana, sob proteção diplomática. Se Washington fizer a sua parte, Maduro fará a dele, afirmou uma fonte ligada ao círculo de poder em Caracas. Segundo ela, o acordo pode incluir concessões significativas de reservas de petróleo venezuelanas, em troca de imunidade judicial. A proposta surge em meio a uma ampla mobilização militar. Maduro ordenou a ativação de 100 mil milicianos e determinou reparos urgentes em seu arsenal de origem russa, composto por caças Su-30 e sistemas de defesa antiaérea S-300, ambos debilitados pelas sanções econômicas impostas nos últimos anos. Acusado por Trump de comandar o chamado Cartel de Los Soles, uma rede que movimenta bilhões de dólares no tráfico internacional de cocaína, o líder venezuelano parece estar mais próximo do fim do que nunca, conforme o próprio presidente norte-americano previu em seus discursos recentes. A possível renúncia de Maduro poderia abrir caminho para a oposição liderada por figuras como Maria Corina Machado, mas isso dependerá de um acordo completo que garanta imunidade contra julgamentos internacionais, como os da Corte Penal Internacional em Haia ou de tribunais federais em Miami. A Rússia rapidamente entrou em cena, elevando ainda mais o nível de tensão. Nesta sexta-feira, 7 de novembro, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, afirmou que Moscou está preparada para atender a qualquer pedido de ajuda militar de Caracas, incluindo o envio de mísseis hipersônicos Oreshnik, com alcance de até 5.800 quilômetros, e o reforço de radares e aeronaves de combate. Qualquer ataque direto dos Estados Unidos apenas aumentará o caos e não resolverá nada que não possa ser tratado com diálogo, declarou Zakharova, relembrando o acordo assinado em maio de 2025,
que permite a instalação de bases militares russas em território venezuelano. O presidente Vladimir Putin, que já enviou aviões de transporte militar associados ao grupo Wagner para Caracas na semana anterior, vê na crise uma oportunidade de desafiar a política América em primeiro lugar de Donald Trump, em uma movimentação que lembra os tempos da crise dos mísseis de 1962. Documentos obtidos pelo jornal The Washington Post indicam que Maduro teria escrito pessoalmente a Putin pedindo apoio total para se defender de uma possível invasão, temendo bombardeios sobre instalações militares identificadas por relatórios do Wall Street Journal como pontos de ligação entre o governo venezuelano e o tráfico internacional. Enquanto o Caribe vive um clima de guerra com 10 mil soldados norte-americanos em estado de alerta e exercícios militares sendo realizados em Trinidad e Tobago, a apenas 100 quilômetros da Venezuela, o mundo observa atentamente se essa escalada resultará em uma invasão capaz de alterar completamente o equilíbrio político da região. Para Trump, é a chance de cumprir uma das promessas centrais de sua campanha, que é enfrentar com dureza o narcotráfico. Para Maduro, trata-se de encontrar uma saída menos humilhante antes do colapso final. Já para Putin, a crise representa uma jogada geopolítica arriscada, mas com potencial para expandir a influência russa no hemisfério ocidental. No Brasil, o silêncio do governo de Lula diante da crise, mesmo com rotas de tráfico atravessando a fronteira amazônica com a Venezuela, aprofunda o dilema nacional. Ignorar o avanço do crime organizado para preservar a soberania ou se alinhar aos Estados Unidos e colocar em risco a própria base política. Se você gostou da notícia, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro das próximas atualizações. Seja membro, dê seu valeu e deixe seu selva nos comentários. Até a próxima.